A paz do Senhor, pastor César. Prazer, meu nome é Alessandra. Eu sou aqui da cidade de Itatiba e congrego na Assembleia de Deus do Belém. Eu tenho duas perguntas, pastor. Uma, eu gostaria de saber se em algum momento da Bíblia existe algum relato que demonstra que Jesus teve alguma enfermidade, alguma coisa assim. As minhas duas perguntas é relacionada ao lado humano do Senhor, Jesus. E eu nunca vi ninguém pregar, eu também nunca vi, lendo a Bíblia, né? Há algum tempo eu nunca vi. E queria saber se você sabe de algum momento assim de dor, fora, lógico, a dor da crucificação, né? Isso era dor, não era uma enfermidade. E a outra pergunta é sobre o lado humano de Jesus também. Um tempo atrás, pastor, quando eu aceitei Jesus, eu vi num programa de televisão que chama History, acho que é mais ou menos isso o nome, não me lembro, porque faz muito tempo, eu acho que você conhece. Ele conta muita história, né, dos acontecimentos da igreja, tudo sobre Roma, sobre a Grécia. E naquela época eu não tinha conhecimento bíblico, eu não conhecia o lado humano de Jesus, não sabia, conhecia somente o lado como Deus, eu conhecia como Deus, não como humano. E eu ouvi naquela época que, não sei se foi a Igreja Católica que fala isso, né? Não posso falar com certeza. Sobre que Jesus teria tido um caso com Maria Madalena. E na época eu fiquei totalmente escandalizada, né? E agora, depois de mais de 30 anos na fé, a gente estudou, cresceu em sabedoria, né? No conhecimento, estudando a palavra de Deus. Eu estava eu faço teologia médium, e na sala de aula, por esses dias agora, surgiu essa pergunta lá. Não que o professor induziu a ninguém, o professor é uma bênção, ele é um pastor homem de Deus, não é que ele estava induzindo. É que surgiu lá um assunto, sabe quando leva a essa pergunta? E ele perguntou para a classe se nos escandalizaria se Jesus tivesse tido sentimentos por ela, não que ele tivesse tido um caso, porque a gente sabe que isso não aconteceu, né, pastor? Claro que a gente sabe que o Senhor, ele é Deus, ele teve uma missão e ele não pecou em nenhum momento. Então a gente sabe que ele não teve um caso. Mas eu faço a mesma pergunta. Haveria essa possibilidade dele ter tido sentimentos amorosos por ela? E aí eu deixo a pergunta para você. Deus abençoe, pastor. Muito obrigada. Não perco nenhum programa seu, nem às 9, nem às 11, nem às 2, porque eu tenho crescido muito no conhecimento. Fico com o meu foninho no meu serviço, ouvindo os programas e tenho aprendido muito. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, querida. Amém. Perguntas importantes, né? Jesus tinha enfermidade? Não, nós não temos um texto, embora a Bíblia diz que ele se fez enfermo por nós, né? Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre seus ombros, pelas suas feridas fomos sarados, mas as feridas ali são as chagas, né? Mas lá em Mateus, Mateus também, mas João 12, Jesus fala sobre a angústia. A angústia não é uma enfermidade, né? Mas é um sintoma na alma. A minha alma está angustiada até a morte, por exemplo. Então Jesus já sentiu angústia. Se você sentiu angústia e tal, Jesus também já sentiu angústia. Agora, a segunda pergunta, que é mais importante, bom, as duas são importantes, claro, né? Se é uma dúvida, então a pergunta é importante. Jesus, ele e Maria Madalena tiveram algum tipo de relacionamento? Olha, não, a resposta é não. Não há nenhum tipo de indício na Bíblia, nos relatos canônicos, ou no relato canônico, e nem mesmo na história da tradição da igreja. Agora, existe um manuscrito apócrifo chamado Evangelho de Filipe, que não é considerado um texto canônico, pelo menos 90% da igreja cristã, e nesse manuscrito, salvo engano, ele é do século VI, alguma coisa assim. Logo, não é do Filipe da Bíblia, né? Porque o Filipe da Bíblia é do século I, então não é do século VI. Esses tipos de manuscritos são chamados de manuscritos pseudoepígrafos ou pseudepigráficos. E veja, a palavra pseudo em grego significa falso. Então são falsos autores,
falsos autores. Então, um desses documentos pseudepigráficos, que não tem nenhum tipo de credibilidade, tem uma passagem, e essa passagem, por capricho do destino, né, ele tem uma rotura, ele tem um buraco bem em cima da passagem que diz a seguinte frase. Eu não vou lembrar a ipsis literis, mas mais ou menos assim: a companheira do Salvador é Maria Madalena. E ele a amava, tipo assim, ele a amava mais que os demais discípulos e a beijava frequentemente. E aí tem um buraco no manuscrito, né? No manuscrito. Isso é o tal do Evangelho. Eu acho que é o Evangelho de Felipe. Vale a pena dar uma busca aí para ver se o que eu estou falando é o Evangelho de Felipe, porque de verdade eu dei uma balançada aqui agora entre Felipe não, eu acho que é o Evangelho de Felipe mesmo. Eu acho que é o Evangelho de Felipe que fala, que tem esse trecho que eu citei aqui. Agora veja, esse documento, ele é um dos documentos gnósticos, tá certo? Ele faz parte da documentação gnóstica herege, tá? Da igreja. Então, não são documentos dignos, não são documentos recebidos pelas igrejas de Cristo, desde aqueles séculos, já que ele aparece no século... Eu estou também em dúvida entre o século 4, 5 ou 6, tá? Esse documento do qual eu estou falando aqui, que é o Evangelho de Filipe, parece que é em papiro, e tem uma rotura no arquivo, né? no documento, né? no paper lá no negócio. Agora, vamos lá. Esse tipo de informação gerou a especulação de que Jesus tivesse uma esposa que é Maria Madalena, e aí, meu amigo, a imaginação não tem limites. A imaginação das pessoas não tem limites. Então, segundo eles, quando Jesus morreu na cruz, a Maria Madalena estava grávida de Jesus. E, pastor, o que significa? Significa que existe um descendente de Jesus aqui agora, na Terra. Um ou mais descendentes de Cristo aqui na Terra. E aí, o Pedro... Quando Jesus morre, ele leva a Maria Madalena para a França. É para a França? Acho que é para a França, para a Frânquia, né? E lá ela gera, né? Ela dá à luz a uma garota que é filha de Jesus. Isso não é nem manuscrito antigo, nada, né? O que tem de manuscrito antigo é o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, falando um trecho que eu citei mais ou menos aqui: a companheira do Salvador era Maria Madalena e ele a beijava, e aí tem um buraco no manuscrito. Só tem isso de documentação. E essa documentação é espúria, tá certo? Essa documentação é uma documentação espúria. Não é do primeiro século, não é do segundo século, não é do terceiro século, não é. Ela é pseudepigráfica. A assinatura é falsa. É basicamente isso. E aí lá na Frânquia, lá na França, dá origem a essa garota, que eu não lembro o nome agora, eu acho que ela chamava Sara, talvez. Essa menina, segundo essa história, que não tem documentação nenhuma, ela dá origem a uma linha de reis europeus, que é a linhagem... agora eu vou ter que reforçar aqui o HD, que é a linhagem dos merovingios, salvo engano, que é a linhagem dos merovingios, né? Dá tudo um Google aí no que eu tô falando, porque pode ser que alguma coisa aqui o tico e o teco nem sempre tá funcionando bem, né? E essa é uma linhagem de reis, não sei o que lá e tal. Pastor, o senhor está dizendo tudo isso, mas então tem documentação para isso? Não, o que tem é uma documentação espúria do qual eu falei agora. E essa linhagem dos merovingios, não sei o quê. Eu estou entre merovingios e carolíngios, mas acho que é os merovingios. O que tem de documentação? Nada.
Não tem nada de documentação. Mas tem alguma prova de que a Maria Madalena foi para a França? Então, a França não existia naquela época, né? Então, esse é um primeiro problema. Então, ele foi para a França. Então, não tinha um lugar no século I que você chegava lá e estava bem-vindo à França. Não tem esse lugar. A França não existia como país naquele. Não existia um lugar chamado Franca. O reino franco, ele vem depois. Eu não sei que século. Dá um Google aí, você vai achar, mas é isso. Então, o que acontece? Uns 20 anos atrás, o Dan Brown escreveu um livro falando essas histórias, contando essa história. Então, ele cita essa documentação, tal. E ele que escreve uma obra de ficção, vira um best-seller, depois vira filme. E aí as pessoas falam, então tem um quê aí por trás. Mas a única coisa que tem por trás é um documento de autoria falsa, atribuindo a Jesus esse tipo de coisa. Agora, isso não é novidade, tá, pessoal? Isso não é novidade. De materiais pseudepigráficos, tá cheio na história. Tem evangelho da infância, tem evangelho dos ebionitas, tem evangelho de José, o carpinteiro, tem evangelho de Jesus, tem evangelho da infância, já falei. Tem várias epístolas de Tecla a Paulo, epístola enfim, eu posso contar aqui pelo menos uns 30, talvez 40 materiais que são tidos como sendo pseudepigráficos. Eu não vou aguentar a tentação, porque eu estou falando tudo de memória, mas peraí. No livro, no material didático da FTB, você tem em algum lugar, eu posso tentar achar aqui agora, em algum lugar a gente tem esses livros, né? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Geografia, Bíblia, manuscritos, códices, traduções, acho que está um pouquinho antes. Eu não sei se dá para mostrar aqui, mas se desse ia ser muito legal. Vamos lá. Teorias da inspiração da Bíblia. Vamos ver se eu acho primeiro. Aqui na matéria de bibliologia, você vai ter esses livros que eu falei aqui. Dá para mostrar, Cláudio, ou não? Tá aqui o material. Aqui, ó. Os pseudepigráficos, veja bem, o termo deriva-se de duas palavras gregas, pseudo, tá vendo aqui, que é falso, e epígrafe, que é escrito, significando falsos escritos. Embora tenham surgido na mesma época dos apócrifos, os pseudepigráficos não foram plenamente recepcionados pela comunidade judia cristã, devido a não gozarem do mesmo favor dos livros do cânon, não sei o que lá. Evangelhos, Evangelho de Hebreus, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho dos egípcios, Evangelho dos ebionitas, Evangelho de Pedro, Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Gamaliel, Evangelho da Verdade, Atos de Tecla e Paulo, que eu citei agora há pouco, Atos de Pilatos, Atos dos 12 Apóstolos, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de João, Atos de André, não sei o que lá. Epístolas de Pilatos a Herodes, de Pilatos a Tibério, dos apóstolos, de Pedro a Filipe, tal. Apocalipse de Tiago, Apocalipse de João, Apocalipse de Estevão, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Pastor de Hermas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé, tal. Então, outros livros, Filha de Pedro, Descida de Cristo aos Infernos, a Declaração de José de Arimateia, tal. Então, esses materiais são materiais considerados pseudoepígrafos, né? E em algum lugar aqui vai ter aqui, o Evangelho de Felipe. Tá vendo aqui, o Evangelho de Felipe. O Evangelho de Felipe. Esse Evangelho de Felipe que é um livro falso, que tem aquele texto que eu falei para vocês. Eu citei o texto meio de cor, mas se você der um Google aí, hoje em dia, com a inteligência artificial, meu filho, você vai longe. Então, você vai achar, talvez, quiçá, até a própria imagem do papiro.
com essa ruptura da qual eu falei. Então, Jesus teve alguma situação com Maria Madalena, não sei o que lá? Não teve. Inclusive, Maria Madalena, ela é injustiçada historicamente na igreja como se ela fosse prostituta ou ex-prostituta, mas a Maria Madalena nunca foi prostituta na Bíblia. Na Bíblia, a Maria Madalena nunca foi prostituta ou esteve envolvida com o esquema de prostituição. Essa confusão, ela acontece por causa de um papa, e eu não vou lembrar agora o nome do papa, aí é brincadeira, né? Não vou conseguir. Mas se você der um Google, você pode colocar assim, ó, qual foi o papa que disse pela primeira vez que a Maria Madalena era prostituta? Aí você vai lá para o século XI, talvez século XII, que foi o Papa Gregório, eu não vou lembrar de memória, muita coisa para uma cabeça só, mas tem um papa que na homilia ele disse que a Maria Madalena era aquela mulher que estava banhando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos, e a mulher era uma prostituta, de Lucas 7. E o Papa, ele faz essa confusão, você sabe que naquela época não tinha capítulo a Bíblia, né? A Bíblia não tinha capítulo. E ele faz essa confusão porque o texto de Lucas, que é o texto onde aparece a mulher lá, pecadora, lavando os pés de Jesus com os cabelos, nesse texto de Lucas, ele vem exatamente na sequência da história da Maria Madalena. Então, quando termina a história da Maria Madalena, começa a história, isso é em Lucas capítulo 7, aí, deixa eu ver se eu acho aqui, termina a história da Maria Madalena e começa a história da mulher, ó, Lucas capítulo 7, versículo 36, ó, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ou é um pouquinho antes, que tem a Maria Madalena, ou um pouco depois, aqui de Lucas 7, vamos ver, Lucas 7, aqui ó, as mulheres que assistiam Jesus, e aí vai estar aqui a Maria Madalena em algum lugar, tá vendo? Aqui ó, Maria Madalena. Então, na sequência da mulher que ungia os pés de Jesus com os cabelos, ó, seus pés chorando, regava com lágrimas, e o pessoal começou a falar, se ele fosse de Deus, ele saberia quem ela é, não sei o que e tal. E aí, na sequência, entra a Maria Madalena, e aí o Papa, que eu não me lembro o nome agora, faz essa confusão e atribui a Maria Madalena a mesma. Ele diz que Maria Madalena é a mesma que estava ungindo os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, o que não é um fato. Pelo menos lá no texto de Lucas 7 não aparece essa ideia. Entende? Aí, na minha opinião, a Maria Madalena é meio que injustiçada na história da igreja depois disso, porque como o Papa é infalível, então, pronto, agora a Maria Madalena é prostituta, e ela nem está sabendo. Então ela está lá no céu, tal, no paraíso, esperando, tal, chega lá, quando ela souber dessa história, acho que ela não vai gostar muito dessa história, porque ela foi considerada a uma prostituta por conta de um equívoco textual, bíblico, hermenêutico, de um papa, que me faltou a lição de casa aqui, eu não lembro que papa é, mas se você der um Google aí, você vai saber do que papa eu estou falando, e eu vou pedir para que você faça essa pesquisa e me fale aqui no chat. Papa Gregório, aqui, obrigado. O Alex Souza. Papa Gregório I. Eu falei Gregório, não falei não? Na minha cabeça, acho que eu tinha falado. Olha, eu falei Gregório, acho que é isso aí. Papa Gregório I que fez essa confusão. Obrigado, gente, pela ajuda aí sempre, né? O pastor fala que é o Evangelho segundo Filipe, mas ele não assume, mesmo sabendo que o Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o caso da mulher adúltera também foram acréscimos ilícitos. Então, calma aí. O Kleber, bem-vindo ao canal, meu Kleber. Você está me acusando de uma coisa que você não sabe. O pastor está dizendo que o Evangelho segundo Filipe é falso, mas ele não assume, que não sei o que. Não, eu assumo sim. A conclusão longa de Marcos não está na família alexandrina. Quem me acompanha aqui sabe disso. Só que ele não é um texto inventado como foi o Evangelho de Filipe, séculos e séculos e séculos depois. E a maior prova é a tradução de Jerônimo, né? O Jerônimo ele faz
anotações a respeito da conclusão longa de Marcos. E aí, se você der uma pesquisa simples, você vai saber que o Jerônimo, quando traduziu a Vulgata, nós estamos falando do século III, e não exatamente do século VII ou VIII, como eu falei aqui do Evangelho de Filipe. Beleza?